fica bem participativa, eu gosto que vocês participem, tá bom? É muito bom, isso enriquece a reunião. Ah, eu tenho uma dúvida, eu tenho vergonha de perguntar. Pessoal, pega o papelzinho, anota, deixa aqui comigo, tá? Eu não falo o nome, e aí eu trago a dúvida para todos na outra semana, porque sempre a dúvida de um é a dúvida do outro. Aqui é igual uma escola, não tem diferença nenhuma, viu, gente? Na escola os professores falam isso, né? A dúvida de um é a dúvida de todos. Então, tragam suas dúvidas, seus anseios, tá? Eu ia até perguntar para vocês, pedir opinião, mas eu vou fazer isso ao longo do próximo mês. Antes da pandemia, terminava a reunião e eu prosseguia com não uma reunião pública, mas uma reunião de perguntas e respostas. E eu ia até às 5 horas da tarde, ficava aqui com vocês, tá? E eu gostava bastante. E depois que veio a pandemia, a gente não deu continuidade. Eu gostaria de saber se vocês têm interesse, tá? Eu fazia uma reunião, não era uma reunião, era para tirar dúvidas mesmo, tá? Mais aberta para vocês falarem, para vocês perguntarem. E a gente ir estudando de acordo com o que tinha no livro dos Espíritos, no Evangelho. Gostaria de saber, tá? Depois eu vou fazer um livretinho, alguma coisinha para vocês darem a opinião de vocês em relação a isso. Eu vou deixar aí para vocês nas próximas semanas, tá? Eu quero saber se vai ser proveitoso ou não, saber o número de pessoas que têm interesse, tá? Nesse tipo de trabalho que eu estou pretendendo dar continuidade. Bom, vamos lá começar a nossa leitura. Hoje caiu o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler aqui a passagem evangélica que nos remete ao título do capítulo. Candeia sob o alqueire. Então, primeiro ponto. O que seria uma candeia, pessoal? Você sabe o que é uma candeia? Tem noção? Alguém quer falar? Uma candeia? Uma lâmpada? Uma lamparina? Uma vela? Um castiçal? Né? Então a candeia seria algo que ilumina. Não vamos nos ater à palavra candeia em si, vamos ater ao significado da palavra candeia. Nós temos que sempre lembrar que todas as passagens evangélicas de Cristo, ele buscava o significado da palavra e não a palavra em si, tá certo? Até porque hoje não se usa mais candeia, hoje nós temos energia elétrica, então, como muito bem colocado por ela aqui, hoje nós poderíamos considerar uma lâmpada. E o que seria um alqueire? Alguém tem noção? Alqueires de terra. Oi? Alqueires de terra. Alqueire de terra, mas não é nesse sentido. Poderia ser. Alguém sabe? Alguém quer falar? O alqueire aqui, pessoal, estaria mais relacionado a como se fosse uma mesa, tá? Então, daí a gente já começa a entender um pouquinho do que o Cristo quis dizer. Se eu pego uma lâmpada e coloco ela debaixo de uma mesa, eu não vou iluminar nada, concorda comigo? Onde é que a gente coloca as lâmpadas? No alto. A vela ficava também no alto. Então, aqui basicamente a gente já consegue decifrar grande parte desse enigma, dessa passagem. Vamos ler aqui as passagens evangélicas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, o candeeiro seria aquele local onde fica a vela, aqui no alto, né? Você não coloca a candeia embaixo, tá? Você coloca sempre em cima, no alto, para que essa luz atinja a todos, e não somente o dono da candeia, tá? Essa é Mateus 5,15. Agora vamos ler Lucas. O que Lucas diz em relação a esta passagem? Ninguém há aqui, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, percebe a diferença da passagem de Mateus para Lucas? A de Mateus ela é bem simplória, ele simplesmente fala para não colocar candeia debaixo do alqueire. O Lucas ele vai mais longe,
ele diz que tudo há de ser descoberto. Não há nada que deva ficar oculto. As coisas devem vir à tona. Então ele vai mais longe. Além dele dizer que nós devemos colocar a candeia, ele justifica dizendo que não faz sentido esconder a candeia, porque tudo, em determinado momento, vai ser colocado a conhecimento das pessoas. Vamos colocar assim, tá? Vamos ler agora a terceira e última, que é Mateus também. Vamos ver se Mateus ele tem uma nova abordagem nessa passagem. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele. Então, perguntaram para Jesus por que ele falava por parábolas. É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Então, nesse pequeno trecho, pessoal, aqui fica bem claro que Jesus, em particular com os discípulos, ele conversava de uma forma. Quando ele estava lidando com o público, ele falava de outra forma. Percebem? Porque ele faz a diferenciação aqui, com os discípulos. Ele diz: porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles isso não lhes foi dado. Quando Jesus diz isso aqui, parece falta de caridade, parece que Jesus está querendo esconder alguma coisa. E lá em Lucas ele fala, né, nada há de ser, nada oculto há de ficar coberto, tudo será descoberto. Então por que Jesus ele está escondendo? Será que Jesus está escondendo? O que ele está fazendo? E aí, a gente tem que fazer uma analogia para a gente entender. Vamos imaginar que nós estamos numa escola, nós temos ali alunos de várias idades, certo? Criancinhas e adolescentes e pré-adolescentes e adolescentes, vamos colocar assim. O que o adolescente aprende não é igual ao que a criança aprende. O linguajar é diferente, a pedagogia é diferente, a abordagem de um tema, mesmo que seja o mesmo tema, é diferente para uma criança de 5 anos e para um adolescente de 15, 16 e 17 anos, tá? Então, quando Jesus ele se reporta aos discípulos dessa forma, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês já são mais velhos, espiritualmente falando, vocês já têm uma capacidade maior de compreensão, enquanto eles ainda não possuem essa capacidade. Não posso chegar aqui e violentar a consciência deles. Então eu falo através de parábolas para que a minha palavra ela se torne imortal. Porque aí, a parábola, o sentido dela seria decifrado à medida que nós, as crianças, fôssemos adquirindo consciência suficiente para compreender. Então essa passagem do Cristo, há 1000 anos atrás, ela tinha um significado. Hoje ela tem outro. Ela tem vários hoje ainda, né? Você vai na igreja católica, tem um significado. Você vai na igreja protestante, tem outro. Você vem no espiritismo, tem um significado a mais, tá? Então mesmo nos dias de hoje há diferenças. Então é isso que Jesus quis dizer. Então por isso que ele falava por parábolas. Vamos ver aqui o que ele diz mais. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está claramente nos mostrando como a matéria e como a necessidade do progresso espiritual afeta a nossa capacidade de compreensão. Tá? Então, aquelas pessoas que estavam ali reunidas, que os apóstolos se reportaram perguntando por que para eles falavam por parábolas e para os discípulos não, Jesus explica que aquelas pessoas ainda não tinham preparo suficiente, por elas estarem encharcadas de materialidade, encharcadas pelo lodo da vida material, elas
ficavam como que surdas. Então não adiantava o mestre ir lá e entregar para elas alguma coisa. Seria jogar pérola aos porcos. Por isso ele falava por parábolas, porque aí aquelas pessoas dariam um significado que naquele momento era importante para elas. E à medida que elas fossem se desenvolvendo, evoluindo espiritualmente, aos poucos elas iriam decifrando este enigma e ressignificando as passagens evangélicas. Tá bom? Bom, vamos ver aqui as instruções dos Espíritos e o que eles têm a nos ensinar em relação a este capítulo. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire. Pessoal, só fazendo aqui um retorno ao título do capítulo, tá? Então, para a gente concluir aqui o nosso raciocínio. Então, o que seria essa luz que Jesus se reporta? Qual seria o significado dessa luz? Qual seria o significado da candeia para Jesus? O conhecimento, tá? Então, o conhecimento, ele não deve ser escondido, ele deve ser revelado, ele deve ser entregue para as pessoas, tá? E aí, a última ponderação que a gente lê em Lucas tem relação com a forma como você expõe esse conhecimento. Aí lembra do exemplo que eu dei da criancinha, que você se reporta a ela de uma forma e para o adolescente de outra forma? Então é isso, tá certo? Então a candeia seria o conhecimento, tá? O vaso, o alqueire, seria seriam os defeitos humanos, no sentido de que do exclusivismo, do pessoalismo, daquele negócio de o conhecimento é só meu, eu não vou passar para o outro, ou então criar uma seita onde poucos têm acesso ao conhecimento. A gente não pode esquecer que há 100, 150 anos atrás as missas eram rezadas em latim. Você sabe por que as missas eram rezadas em latim? A maior parte da população era analfabeta. Você acha que eles iriam saber falar, entender latim, se nem a própria língua eles sabiam ler e escrever? Compreendem? Então aquilo ia contra os preceitos do Cristo. Então a candeia ali nessas missas estava sendo colocada sob o alqueire, enquanto que Jesus dizia que não, o conhecimento tem que ser colocado de tal forma que ele ilumine a todos. Tá bom, pessoal? É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Então a gente vê claramente aí, nitidamente, uma incoerência entre o que Jesus fala e entre o que ele pregava ali para os discípulos. E aí a gente fica assim, gente, mas Jesus, será que é a gente que está sofrendo uma incapacidade de compreender o que ele está dizendo, ou será que há incoerência? A resposta é bem fácil, né, gente? É a nossa incapacidade de entender o porquê que ele falava por parábolas, enquanto ele dizia que a candeia não deveria ser colocada sobre o alqueire, mas no candeeiro para iluminar a todos nós. Vamos continuar aqui. Falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Então, olha o cuidado que Jesus tinha para não violentar aqueles homens. Imagina se Jesus virasse para eles e chegasse lá e falasse sobre reencarnação, transmigração da alma de forma aberta. O que ele falou, ele já foi condenado à cruz. Se ele chegasse e falasse dessa forma, o pessoal não ia dar crédito para ele. Então ele se utilizava dos elementos culturais daquele povo para levar o conhecimento até eles. Então Jesus se fazia desse artifício genial para alcançar os corações daqueles homens materialistas. Hoje ainda nós somos materialistas, mas depois de 2000 anos a gente conseguiu aí um pouquinho espiritualizar um pouquinho mais. Mas naquela época nós éramos ainda mais, porque aqueles homens lá, somos todos nós que estamos aqui, não se enganem, nós já vivemos naqueles tempos, em tempos mais remotos ainda, tá certo? Então hoje, nós, como espíritos imortais, estamos aqui novamente aprendendo a palavra de Jesus, 2000 anos depois. As palavras que nós escutamos lá atrás, nós estamos tornando a escutá-las, tá? E assim vai ser pelos próximos 10, 20, 30 mil anos.
que as palavras do Evangelho de Jesus, ele é o código universal da vida no universo. Qualquer planeta que você for, qualquer parte do universo que você for, você vai encontrar essas premissas básicas de relações sociais que Jesus traz para nós. Tá bom? Digo, porém, a vós, porque dado-vos foi compreender estes mistérios. Então ele falava que para os apóstolos ele dizia, porque para eles já estavam prontos para compreender esses mistérios. Então a gente entende que ali no tete-a-tete, no individual com os apóstolos, Jesus falava de reencarnação, falava de diversos temas com os apóstolos. Quando ele ia ter com o povo, ele trazia as parábolas, fazia dos elementos culturais daquele povo para levar conhecimento até eles. Tá? Então, em momento nenhum, Jesus ocultou o conhecimento das pessoas. Ele apenas, quando estava ministrando aula para adolescentes, ele falava de uma forma, e quando ele estava ministrando aulas para crianças, ele falava de outra forma. Isso é justíssimo, isso é caridade, isso é fraternidade, isso é amor. Tá? Inclusive, nós fazemos assim nas nossas escolas. Ninguém coloca um menino de 4, 5 anos numa sala de ensino médio, seria uma tortura para aquela criança. Da mesma forma, não se tira um adolescente de uma classe avançada para colocar em uma classe de criança, seria torturante para ele também. Tá? Então, Jesus, um homem extremamente caridoso, ele tinha essa observação, ele trazia isso em seu coração e ele sabia sentir, perceber a real necessidade das pessoas. E ele levava a dose exata, que a gente tem que sempre lembrar, né? A diferença entre o veneno e o remédio é só a dose, viu, gente? Só a dose. O remédio ministrado com a dose superior se transforma em um veneno e aí ele te mata, tá bom? E aqui Jesus fazia exatamente isso, ele ministrava a dose necessária de conhecimento para aquele público, tá? Para aquelas pessoas. Enquanto que para os apóstolos, que eram espiritualmente falando mais evoluídos, homens à frente do seu tempo, ele conversava de uma maneira diferente. E hoje aqui também na Terra, tanto que o Espiritismo diz isso de forma bem clara, o respeito a todas as religiões e a necessidade de todas as religiões que nós temos, dessa pluralidade enorme de religiões, de conceitos evangélicos que nós temos no planeta, eles são necessários, cada um para um tipo determinado de pessoas. Tá? Esse é um dos princípios do Espiritismo, tanto que nós não fazemos prosélitos, a gente não vai na casa de ninguém bater, chamar, não vai atrás de uma pessoa para ficar pregando, a gente não faz isso, as pessoas que vêm, segundo a necessidade delas, tá certo? O máximo que a gente pode fazer é convidar, mais nada. Ninguém tem o direito de ir lá e violentar a consciência de uma pessoa. Se aquele conhecimento evangélico para aquela pessoa é bom, assim tem que ser. Se você ministra uma dose além do que a pessoa é capaz de absorver ou de compreender, aquilo vai se transformar em um veneno para ela. Tá? E o Raul Teixeira ele fala muito isso, ele diz assim: Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E o Espiritismo ele traz essa carga de espiritualidade maior. O Espiritismo ele nos ensina a tirar o olho do mundo e voltar o olhar para dentro de nós. Assim como o Evangelho de Jesus nos ensina a todo instante. Parar de olhar para o outro e começar a se perceber mais. E quando você começa a se perceber mais, automaticamente você se cobra mais. E a cobrança, quando você não sabe lidar com ela, ela se transforma em uma grande pedra no seu sapato. Então, nós temos que compreender o Espiritismo como uma ferramenta de progresso, uma ferramenta de transformação, tá? E não uma ferramenta de cobrança. Então, se você não tiver essa compreensão, você vai escapulir, você não vai querer ficar aqui. Eu conheço várias histórias de pessoas, tem um amigo meu que me conta, né? Ele era até frequentador da casa, ele me contou que uma vez ele trouxe um amigo dele, que o amigo dele ficou um tempão, e aí depois o amigo dele falou: Vitor, eu vou te falar um negócio. Quem conhece sabe que conhece o Vitor aí da Sopa. Ele falou: Vitor, eu vou te falar um negócio. Olha, isso aqui para mim, o Espiritismo é uma coisa maravilhosa, mas para mim não dá. Eu tenho me cobrado muito e assim, tem hábitos meus que eu não quero deixar de ter. Então isso para mim está criando um certo conflito. E aí ele foi extremamente honesto e ele se afastou. Então a gente tem que ter esse bom senso de não levar algo para alguém que não pediu. Nós não temos este direito, tá
bom? E Jesus já fazia isso há 2000 anos atrás. Ele não levava algo que fugia à compreensão daquelas pessoas. Ele levava exatamente o que aquelas pessoas necessitavam. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Tá? Volta de novo lá no tema da criancinha e do adolescente na escola. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Tá? E a gente chama muita atenção para isso dentro do Espiritismo. Muitas pessoas vêm ao centro espírita buscando fenômenos, buscando mágica, buscando o sobrenatural, e quando chegam às vezes a uma reunião pública, ficam decepcionados, eu achei que eu ia lá, eu ia ver espírito, eu ia ver isso, eu ia ver aquilo. Gente, não é assim que funciona, tá? E isso é muito presente na vida dos neófitos espíritas, dos iniciantes espíritas. Tá? Casa espírita não é um local de fenômenos. Tá? Existem fenômenos em centros espíritas? Existem, pessoal, existem fenômenos, tá? Mas eles são restritos, não restritos no sentido de esconder a candeia sobre o alqueire, restritos no sentido de são feitos em reuniões fechadas, são feitos com médiums, não são todos os centros espíritas que trabalham com fenômenos, tá bom? Então não recorram ao espiritismo atrás do fenômeno, atrás do maravilhoso. Tá? O espiritismo é apenas uma muleta, e como uma muleta ele é temporário no sentido de que você vem, você busca ajuda, mas depois você tem que caminhar com suas próprias pernas. Ele não vai ficar ali servindo, vou lá no centro espírita tomar um passe. Não estou bem, vou lá no centro espírita tomar um passe. Não é assim que funciona, pessoal. O passe ele serve para te ajudar, te dá um pequeno impulso. É igual um motor de arranque. Depois ele foi no centro espírita 9 vezes pedir ajuda, na 10ª vez eles não ajudaram ele mais. Não o centro espírita, não a parte física, mas os espíritos. E lá André Luiz narra essa história, se eu não me engano, é Obreiros da Vida Eterna. Mais pra frente, quando a gente estiver estudando o livro, a gente vai falar sobre isso. Tá? Mostrando claramente que às vezes uma ajuda demasiada, em excesso, ela não é salutar para a pessoa. Tá? Às vezes as correções da dor e do sofrimento, elas são necessárias para tirar a gente do mau caminho, né? Não se esquecendo de que a dor é a nossa companhia. Tá? Vamos lá. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque, chegado a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Vou dar um exemplo clássico para vocês, gente, que aconteceu comigo. Eu estudei a minha vida inteira na mesma escola, e minha escola era católica. A vida inteira eu estudei em escola católica, eu estudei no São Francisco de Assis, ali no Pompeia. Alguns de vocês devem conhecer, tem a igreja do Pompeia do lado da escola. Estudei a vida inteira ali. Era uma escola católica, tinha a matéria de ensino religioso, e por incrível que pareça, né, ironia do destino, eu praticamente zerava todas as provas. Eu não sei se era por pirraça minha, se era porque eu não concordava com o que era abordado, mas eu nunca concordei, né? Tanto que desde novinho eu questionava minha mãe, e eu nunca compreendi a ideia de céu e inferno. Eu nunca aceitei, eu achava aquilo uma crueldade. Eu falava, Deus, eu não tenho dúvidas que Deus existe, mas esse Deus não se encaixa com esse conceito de sofrimento eterno, irremediável. Vamos imaginar, fazer aqui um pequeno exercício mental. Vamos imaginar que você é uma mãe de 5 filhos. Você é uma pessoa exemplar. Você só fez o bem. Você é uma pessoa maravilhosa. E você desencarnou.
Né? Então, o que as pessoas esperam? Que ela vá para o céu, não é assim? Segundo a tradição, ela vai para o céu. Mas tem um problema, esses 5 filhos que essa mulher teve, eles desviaram do bom caminho. E essa mãe, ela faleceu, foi lá para o céu, enquanto seus filhos, por terem tomado o mau caminho, foram lá para o inferno. Pessoal, eu pergunto a vocês, onde que o coração dessa mãe vai estar? Lá no céu ou lá no inferno? O que essa mãe vai fazer? Ela vai preferir ficar lá no céu? Ou vai preferir ficar com seus filhos lá embaixo? Percebem? Isso é só um pequeno exercício que eu faço com vocês. Agora imagine Deus, que pede a cada um de nós que devemos perdoar ao próximo, perdoar 70 vezes 7, não pagar o mal com o mal, mas com o bem, que nós devemos ajudar no limite de nossas forças, que nós devemos ser misericordiosos, devemos ter compaixão. Se ele pede isso para a gente, mas ele mesmo não aplica. Imagine eu que por erros da minha vida, pequenos desvios, sou condenado eternamente ao fogo do inferno por uma vida que é finita, eu sou condenado infinitamente ao sofrimento. A própria lei humana, que não é perfeita, ela tem regimes de penas diferentes para crimes diferentes. Então, o determinado crime ele é punido de determinada forma, o outro de outra forma. Será que Deus, na sua infinita perfeição, a lei divina seria menos perfeita que a nossa lei? Percebem? Esses pequenos questionamentos, é exatamente isso aqui. Chegado o tempo da maturidade espiritual do homem, ele mesmo começa a buscar outras coisas. Ele começa a rechaçar aquilo que não se encaixa mais com a lógica e começa a buscar coisas que condizem mais com a realidade. Como Deus nos ensina na própria oração, que nós devemos perdoar e Ele mesmo não nos poderia perdoar, seríamos condenados para sempre para o fogo eterno do inferno, ficar ardendo ali nas chamas, toda aquela história que a gente já conhece. Faz algum sentido para você, gente? Combina, né? Não combina. A existência de Deus, ela seria anulada por estas incoerências, por essas análises erradas do homem. E aí a gente começa a compreender que, bom, Jesus não errou em nada que ele falou. Está tudo ali escrito. Né? Será que o que nós chegamos neste termo de trazer essas doutrinas onde não há remédio, onde não há solução, onde a crueldade, a falta de perdão, de misericórdia são guia, não fazem sentido. Então é exatamente isso. Eu nunca concordei com essas coisas desde pequenininho, e muitos de vocês também não. Ou então quando vocês pararam para raciocinar, vocês falaram, mas não faz muito sentido isso. Tem alguma peça faltando, tem algo a mais que eu preciso. Tem algo a mais que eu sinto falta, eu não estou me sentindo preenchido por isso que eu estou escutando. Então, muitas pessoas chegam ao Espiritismo, buscam outras doutrinas que não as tradicionais, justamente por esta falta, por esse vácuo que fica de consolo, de remediação, de benevolência, de perdão, de misericórdia, que o próprio Criador nos ensinou através de Jesus, e Ele mesmo, nessas doutrinas, não emprega. Para Ele isso não vale, vale só para a gente. Não faz muito sentido. Então ele diz que, eu vou ler de novo para a gente continuar aqui. A semente lançada fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente cedo ou tarde será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Então é exatamente isso. Quando a gente lê essas doutrinas, é obscuro. Algo ali não está certo, algo ali incomoda a gente. Como nós somos filhos de Deus, nós carregamos muito vivamente a questão da justiça dentro dos nossos corações. Muitas vezes, pela ânsia da justiça, a gente acaba cometendo injustiças porque nós somos imperfeitos. Tá? Mas a gente percebe esse germe pulsante dentro da gente. E ele existe porque nós somos descendentes do Criador. Nós carregamos o DNA divino em nós.
Então isso pulsa dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Tá? Então toda vez que a gente se depara com algo que não condiz com uma justiça perfeita, misericordiosa, a gente, opa, tem alguma coisa me incomodando, como se fosse um espinho. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência, então Deus nos deu a inteligência para compreenderem e se guiarem entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. E aqui é outro ponto importantíssimo que a gente tem que carregar conosco. Jesus nos ensina a construir a casa sobre a rocha, não é? Para que quando venham as tempestades, a casa fique firme. Porque se você construir ela sobre a areia, na primeira tempestade, o que vai acontecer? Ela vai se desmanchar. O que essa passagem quer dizer, pessoal? A casa construída sobre a rocha representaria a nossa fé. E o que é fé, pessoal? Fé, comumente, se a gente for buscar lá nos nossos avós, é apenas crer. Fé é crer. Você não racionaliza, enquanto que o Espiritismo nos traz a fé raciocinada. Vou dar um exemplo prático para vocês. Você tem muita fé, muita fé. Você tem 3 filhos. E aí, você sofre um trágico acidente de carro onde os seus 3 filhos desencarnam. Sua fé é suficiente para suportar isso? Será que você daria conta de suportar isso? E onde que o Espiritismo entra nessa história? Primeiro ponto, ele nos mostra que somos seres imortais. Que o corpo é apenas uma veste temporária para que nós possamos progredir, evoluir espiritualmente. Olha, se o corpo é uma veste temporária e se nós somos imortais, então eu já tive outras existências corporais? Sim, eu já tive outras existências corporais. Mas tudo bem, mas por que isso aconteceu com os meus filhos? Tem que ter um motivo, tem que ter uma causa. E essa causa, ela deve ser justa. Não é? Porque eu estou me sentindo injustiçado. E se essa causa não se revela nesta existência, onde que essa causa tem que estar? Uma existência anterior, que justifique aquele fato. Tá certo? Então, por isso o Espiritismo é chamado de o Consolador, porque ele nos mostra que em cada acontecimento da nossa existência, ele é precedido por uma causa, e essa causa, obviamente, ela é anterior ao fato, tá? Então ela baliza o fato. Então, quando eu tenho esse raciocínio, é um exemplo de fé raciocinada. O Espiritismo não vai tirar a dor de você. A dor da perda, ela só vai acabar no dia que você encontrar com seus 3 filhos lá no plano espiritual. Aí a dor vai cessar. Mas enquanto você estiver aqui, a dor vai estar presente. Mas ele vai te ajudar você a enfrentá-la, a lidar com ela. Tá certo? Ele não vai acabar com sua dor. Se alguém falar com você que vai acabar com sua dor, é mentira. É mentira. Ninguém tem a capacidade de fazer isso. Nada. Agora, o Espiritismo é uma ferramenta para ajudar você a lidar com os obstáculos da vida, com as dificuldades. Você racionalizar aquilo que está acontecendo na sua existência. Então você vai começar a entender que o presente é filho do passado e o futuro é filho do presente, mostrando que o que eu estou vivendo aqui hoje é, ao mesmo tempo, colheita do que eu semeei lá atrás, e ao mesmo tempo que eu estou colhendo, eu continuo semeando para o meu futuro. Então, quando eu começo a raciocinar, ter esses entendimentos, Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, comunicabilidade com o mundo espiritual, eu começo a aumentar essa rocha, e esta casa começa a ficar cada vez mais segura, e aí eu vou ter mais poder e mais força para enfrentar as dificuldades da vida, tá certo? Então, fé raciocinada, ela te dá este poder de você compreender muitas vezes o incompreensível. Você pode não ter a resposta imediata, mas você sabe que tem uma resposta para aquilo ali.
Porque se você não tem esse raciocínio, você se revolta. E a revolta, ela é um câncer. E é um câncer, literalmente falando mesmo. A revolta, a mágoa, a raiva, o rancor, eles causam a desagregação dos seus tecidos orgânicos. E aí essas células entram em desintegração e aí surge o câncer. Então, um dos motivos do surgimento do câncer no nosso corpo é justamente o nosso desequilíbrio mental, o desequilíbrio da casa psíquica. Ele, além de favorecer a multiplicação dessas células cancerígenas, ele favorece o surgimento de diversas doenças. Tá? Então, o Espiritismo ele é uma ferramenta valiosíssima para que nós possamos manter a tranquilidade diante dos achaques da vida. Que a vida vai te cobrar a todo instante, a todo momento. Todos nós vamos enterrar alguém querido um dia. Todos nós já enterramos alguém querido. Tá? E essa dor da separação, o Espiritismo vem para consolar, para nos mostrar que a vida não termina aqui e nem começou aqui. Aqui é apenas uma escola. E como uma escola nós devemos nos graduar. Nós devemos utilizá-la ao nosso favor, transformando moeda material em moeda espiritual, transformando tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, todos os talentos que Deus nos concedeu, multiplicando-os, transformando-os em valores morais e intelectuais para o espírito, porque isso é a única coisa que nós levamos daqui. O resto vai ficar tudo aqui, dos seus herdeiros dilapidarem. Não se preocupem muito com as coisas materiais, porque elas trocam de mão assim, pessoal. Ó, basta um estalar de dedos e da vontade de Deus que ela troca de mão. Tá? Fortunas, heranças, bens materiais, tudo isso muda de mãos com uma velocidade espantosa. Tá? Então não se preocupem muito com as coisas materiais, não no sentido de valorizá-las. Nós devemos valorizá-las, cuidar delas, porque elas são importantes para a nossa economia do próprio espírito. Nós precisamos delas. Inclusive vocês estão aqui hoje por conta delas. É por conta do carro, é por conta da máquina de lavar louça, da máquina de lavar roupa, é por conta da casa de vocês, porque senão vocês não teriam condições de estar aqui. Hoje tem até robozinho para limpar a casa, gente, é uma coisa maravilhosa. Se você voltar 60 anos atrás, hoje a gente estava lavando vasilha e roupa na beira do rio. Então as facilidades materiais, os bens materiais, eles são necessários, importantíssimos para a evolução do próprio espírito. Mas a gente tem que saber pegar esse tempo que ficou ocioso e utilizar para as coisas realmente importantes da nossa existência. Os jovens de hoje estão sofrendo porque eles têm excesso de tempo ocioso, porque tudo é fácil. Antigamente tudo era mais difícil. Antigamente você comia um sanduíche, na minha época, quando eu era mais novo, eu tinha que ir lá no lugar comer. Hoje você entra no celular, chega na sua casa. Coisa mais fácil que tem. É maravilhoso, né? Mas o que você está fazendo com aquele tempo que está sobrando? Porque antes você tinha que ir lá, se arrumar, caminhar, chegar no local, depois voltar para casa. Então era um tempo 4, 5 vezes maior. Hoje você já pede e vai fazer outra coisa. Depois você só espera, chega e come. Tudo fácil demais, né? E o que você está fazendo com esse tempo que está te sobrando? Você está utilizando a seu favor ou contra você? Você está se encharcando do lodo da matéria, do lodo do hedonismo, do lodo das coisas que entorpecem os sentidos da alma, ou você está utilizando em favor do seu próprio progresso espiritual? Você está utilizando para buscar conhecimentos edificantes ou não? Você está buscando ler coisas edificantes ou 50 tons de alguma coisa? E aqui fica uma crítica direta mesmo a isso, a essas doutrinas vis que são pregadas na nossa sociedade e os nossos jovens, e eu me incluo nessa porque eu ainda sou jovem, eu tenho cabelo branco, mas eu sou jovem ainda, tá, pessoal? Brincadeira. Nós consumimos aos montes, nos são entregues aí de caminhão e são enfiadas a goela abaixo dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos adultos, dos mais velhos. Todo mundo está sofrendo. O que você está fazendo do seu tempo? Você está buscando a claridade da candeia que está lá no alto, ou você está buscando doutrinas vis? Tá certo? Então, pessoal, nós temos que ter essa autocrítica de olhar para nós.
preocupar com o poste que oculta a nossa visão, esquecer o cisco no olho do nosso irmão, voltar a olhar para dentro de nós, nos autoanalisarmos, percebermos onde nós estamos falhando, onde nós podemos melhorar. Nós temos que trabalhar a nossa casa mental. Se a gente deixar a nossa casa mental em desordem, nada, absolutamente nada na nossa vida vai para frente. E eu estou falando aqui não é de coisa material não, viu, gente? Não leve para esse lado não. Quando eu falar aqui é sempre de coisa espiritual, tá? No sentido de progresso do espírito. Eu não estou falando aqui de coisas transitórias. Tá? Esqueçam isso, vocês não vão encontrar esse centro espírita. Se encontrarem, pode correr. Tá? Corre de lá e procura outro lugar. Aqui eu estou falando para o espírito, é de espírito para espírito, não de corpo para corpo. Isso aqui vai perecer, gente. Isso aqui daqui 40 anos está guardadinho lá no seio da Mãe Terra. Isso aqui é transitório. Isso aqui é apenas uma ferramenta evolutiva. Tá certo? Então, o que você está fazendo para o seu progresso espiritual? Tem se transformado moralmente em uma pessoa melhor ou não? Está estagnado, está parado no tempo, preso com as coisas que entorpecem os seus sentidos. Tá? Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para se receber. Então vamos lá, pessoal, agora vamos fazer uma retrospectiva aqui no passado. Primeiro veio ali Moisés, né? Moisés veio e ele chegou num planeta onde 99% da população era politeísta. O que é ser politeísta? Acreditavam em vários deuses, né? Então você tinha o deus da guerra, você tinha o deus do amor, você tinha Apolo, você tinha Marte, você tinha todos os deuses ali do panteão grego, da história romana ali, que trabalhavam com várias divindades. Você tinha os egípcios também, que eram assim. Então você tinha vários povos que não existia um deus específico, existia vários deuses. Então, se você queria, por exemplo, que as plantações florescessem, você orava ao deus da agricultura e assim por diante, tá? Você tinha Afrodite, que era a deusa do amor. Então, se você queria um amor, você ia orar para Afrodite, tá? Então, percebem que o mundo era politeísta. A única nação, a única raça que era monoteísta eram os judeus. Então, Moisés, espírito, tá? Se instalou ali naquela região, tá? Para unificar aquele povo. Então aquele povo, eles eram um povo selvagem, como os demais na terra? Eram, pessoal, eram um povo selvagem. Os judeus eram seres selvagens, tá? Assim como toda a população encarnada na terra. Porém, eles tinham uma qualidade que nenhum outro povo tinha na terra. Eles acreditavam em apenas um Deus. O Deus deles era incoerente, era raivoso, era da guerra, matava o inimigo para favorecer eles, sim, né? Quem conhece a história sabe que o Deus deles era vingativo, mandava o raio, mandava o trovão, matava o outro. Enquanto isso não faz nenhum sentido para nós nos dias de hoje, é um Deus que mata seus próprios filhos em favor dos outros, enfim, resumindo, isso é história, tá? Mas Moisés veio ali e o que Moisés fez? Moisés capinou Lote. Então vamos imaginar que você tem ali um alqueire de terra, tá? E você quer plantar feijão e está cheio de mato. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Capinar, não é? Depois que você capina, o que você vai fazer? Você vai arar a terra. Então você tem que passar ali o arado, fazer sulcos na terra, revirar a terra, para que a terra fique fofa, para que as raízes das plantinhas possam crescer e a água possa penetrar no solo. Depois você semeia e depois você colhe. Então Moisés, ele foi aquele que capinou Lote. Ele capinou Lote e preparou a terra, arou a terra ali. Então ele deixou a terra prontinha para que as sementes fossem lançadas. E quem veio para semear? Quem veio depois de Moisés? Quem, gente? Essa é fácil. Jesus, né, gente? Então, Jesus veio e lançou as sementes, lançou as sementinhas. E ele ainda brinca, né? Em uma das passagens ele diz assim, olha,
Deus é como um grande fazendeiro. Ele joga sementes na terra. Essas sementes, umas vão cair sobre a rocha e vão ser comidas pelos animais. Outras vão cair em solo duro e não vão germinar. Outras vão cair em solo mais ou menos bom e vão ali germinar, mas não vão dar muitos frutos. Outras vão cair em solo bom, vão germinar e vão dar muitos frutos. O que ele está querendo dizer com isso? Exatamente o que nós estamos falando aqui nesse capítulo do Evangelho, mostrando que o conhecimento, ao atingir os corações, ele vai ter efeitos diversos por conta das nossas características pessoais, nosso nível evolutivo. O que eu falo aqui, cada um de vocês vai absorver de uma forma, vai trazer e vai interiorizar isso de uma maneira diferente, tá? Então, justamente por isso, Jesus utilizava parábolas, porque as parábolas tinham um alcance maior, não só em termos de número de pessoas, mas no tempo. Tá? Os ensinamentos de Jesus são atemporais. Se você lê o Evangelho daqui 10 mil anos, ele vai ser atualíssimo. Tá? Não à toa nós estamos aí estudando o Evangelho, já tem 2 mil anos, e até hoje a gente não conseguiu aplicar ele e aprender quase nada. Percebe? Como os ensinamentos de Jesus são atemporais, tá? Então é exatamente isso que essa passagem traz para nós, a passagem das sementes. Os novos conhecimentos vão sendo entregues. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sob o alqueire. Então uma coisa é você esconder, outra coisa é você colocar em reserva. Vamos imaginar a seguinte analogia para vocês compreenderem melhor. Você compra doce. Aí você é pai, você tem os filhos pequenos e seus filhos adoram doce. Toda criança adora doce. Né? Só que as crianças não podem comer muito doce. Tem que ser algo regrado. Então você, como pai, você fala assim: nossa, gente, doce está muito caro, mas se eu comprar um pote grande, eu posso pagar mais barato. Você vai lá e compra um potão. Você chega na sua casa e dá o potão para os meninos? O que vocês fazem? É um por semana. Isso! E você faz o que com o outro pote? Você esconde. Não é? Você coloca em reserva. Tá certo? Então conhecimento. Você dá um por semana. Exatamente. Então conhecimento, ele é exatamente isso. Jesus fez exatamente isso. Ele colocou em reserva. E como que ele reservou o conhecimento? Transmitindo ele através de parábolas. Porque à medida que nós fôssemos evoluindo, nós iríamos ressignificando aquele ensinamento. Então se há 10.000 anos atrás essa passagem ela tinha outro sentido qualquer, hoje o sentido dela já é diferente. Então, à medida que também nós vamos nos espiritualizando, compreendendo a dinâmica da vida, compreendendo novos fundamentos da existência do homem, o homem espírito, nós vamos lançando um olhar diferente sobre as passagens evangélicas. É igual quando você lê um livro, pessoal. Quem já leu um livro mais de uma vez? Eu já li um livro mais de 3, 4 vezes, por exemplo. Mesmo livro. Toda vez que você lê o livro, você aprende coisas novas. Você não lê ele com o mesmo olhar. O livro mudou, pessoal? Não. O livro mudou? Quem que mudou? Você amadureceu. E aí o seu olhar... Outras habilidades. E aí o seu olhar é diferente. Se modificou. O seu olhar é diferente sobre a mesma coisa. Então você mudou a perspectiva. Você mudou de perspectiva. Você não mais está olhando a casa de costas, você está olhando ela de frente. Certo? Então é exatamente isso que Deus faz. Ele deixa o conhecimento na reserva. Então não há nenhuma incoerência no ensinamento de Jesus. Ele apenas está deixando na reserva. Percebe? Porque quando você olha à primeira vista assim, de cara você já vê essa incoerência. Olha, você manda colocar candeeiro no candeeiro para iluminar todos, mas quando você vai falar para o povo, você fala sobre parábolas, inteligível para esse povo, eles não entendem o que você está dizendo. Eles entendem mais ou menos, do jeito deles ali, de acordo com o que eles sabem, com a cultura deles, mas é justamente isso. É dessa forma mesmo. Lá na frente, esses mesmos homens, que são espíritos imortais, quando aqui pisarem novamente em contato com este mesmo ensinamento, eles vão ter uma nova visão, porque eles vão ser novos homens. Não no sentido de que eles são novos, mas no sentido de que eles se transformaram com o passar do tempo. Eles aprenderam mais, eles se desenvolveram mais, eles evoluíram. E aí o conhecimento tem um novo toque no espírito
certo? Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. Lembra que eu falei com vocês que a missa era rezada em latim? O que é isso? O homem entrou em contato com a luz. E aí, opa, descobri uma coisa interessante aqui. Eu vou ocultar do povo, porque eu ocultando deles, eu consigo dominá-los. Eu consigo utilizá-los como massa de manobra. Isso acontece até os dias de hoje, né, pessoal? Infelizmente. E vai continuar acontecendo ainda por um bom tempo. Infelizmente, ou felizmente, nós não sabemos os desígnios de Deus. Muitas vezes uma coisa que a gente não acha boa aos nossos olhos materiais, aos olhos espirituais, é uma coisa excelente. Eu já cansei de dar inúmeros exemplos aqui para vocês. Então, na realidade, a palavra infelizmente ela não se encaixa numa coisa que a gente considera ruim ao nosso modo de ver, tá? Porque nós não temos a visão holística, ou seja, a visão global, a visão macro da coisa. A gente enxerga muitas vezes pela frestinha da porta, assim, a gente não consegue enxergar o todo, que seria a porta aberta. E a porta aberta tem a ver com o nível de sabedoria, de conhecimento que eu adquiri ao longo das minhas existências. Tá? São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então são esses homens que ocultam o vulgo conhecimento que estão colocando a candeia debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Tá? Então nós temos aí várias religiões que é proibido você examinar uma questão de fé, uma questão que a gente chama de dogmática. Não tem discussão. O que é uma coisa dogmática? Não tem discussão. É aquilo e pronto, acabou. Tá? É aquilo e pronto, acabou. Jesus ressuscitou. A ciência já provou que um corpo morto ele não pode ressuscitar. Não tem como. O corpo se desfez. Como é que o corpo vai ressuscitar? Então o que aconteceu com Jesus, Luan? O que aconteceu com Jesus, gente? Alguém sabe? Ele ressuscitou? O que aconteceu com Jesus? Vamos, gente. Vamos? Gente, pode falar, não se sintam envergonhados. O que aconteceu com Jesus? Foi na sexta-feira da paixão, não foi? Ele ressuscitou? Ele ressuscitou? 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 Sim. E o que é ressuscitar? No seu conceito? Reencarnar. Oi? Reencarnar. Não. Seria, sim, o conceito de ressuscitar seria reencarnar, mas... Tá, ele ascendeu espiritualmente, mas ele já era ascendido espiritualmente, ele não precisa ascender de novo. Ele apareceu, lembra que ele apareceu para os 500 da Galileia? Isso. E o corpo dele sumiu lá da... O que aconteceu? Ele apareceu de corpo ali para os discípulos, para os 500 da Galileia. O que aconteceu com ele, gente? Oi? E ele apareceu. Em espírito, perfeito. Mas pegaram nele. Não pegaram nele? Não foi? Tem até a passagem de São Tomé, crer para ver, não é? Que ele falava. Ele teve que ver, você não, você acreditou, não é assim? Inclusive viram as feridas nele. Não estava com as feridas, não estava? Ele mostrou, pegaram, tocaram de Jesus, viam Jesus assim, ó. Ele venceu a morte. Não é assim que a gente trabalha? Mas o que aconteceu com Jesus, gente? Materializou? Oi? Materializou? Perfeito. Ele materializou. Ele estava em espírito, porém materializado. Um fenômeno. Tá? Lá no livro dos Médiuns, vocês vão entender como é que funciona esse fenômeno da materialização. Tá? Então Jesus já tinha desencarnado, o corpo dele estava morto, alguém tirou do local lá, enterrou em outro local. Não interessa o corpo, não interessa. A gente não tem que ficar discutindo o que aconteceu com o corpo de Jesus. Esqueçam isso. Vamos focar no espírito dele. Ele materializou-se para os apóstolos, para os 500 da Galileia e conversou com eles. O que ele mostrou naquele momento? O que ele queria mostrar? Que a morte não existe. Mas ela não existe, não é só para ele, é para todos nós. Tanto que ele, várias vezes ele falava isso. Uma das passagens mais emblemáticas dele é quando ele diz: vós também sois deuses, um dia vocês farão muito mais do que eu fiz. Que dia é esse, gente? Quando isso? Mas não é só ele que é ali, e a gente? Como é que é isso aí?
Então Jesus ele se materializou. Tá? Ressuscitou, isso. Nós não vamos ficar aqui brigando por causa de palavras, por causa de forma, e cada um acredita no que quiser. Tá? No Espiritismo, o conceito é este. Bom, vamos lá, só para a gente finalizar aqui o capítulo, para não ficar faltando aqui, deixando o pontinha solta. Então é por isso que todas as religiões têm os seus mistérios cujo exame proíbe. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu do mistério. Então, a ciência está a todo momento desvendando. Tanto que o Espiritismo, lá na Gênese, fala, não existem milagres. Milagres não existem. Tá? Milagre seria uma derrogação da lei divina. Na realidade, tudo está contido na lei divina. Aquilo que aconteceu momentaneamente não tem explicação. Mas aí a ciência vem e explica. Aí, opa, não é mais milagre. Tem uma explicação científica por trás daquele fato. Tem uma lei que rege aquele fato. E ela é inexorável, ela não se modifica segundo a nossa vontade. Não existem milagres. Jesus, quando ele ia lá curar uma pessoa, aquilo não era um milagre. É milagre no sentido que a gente não consegue explicar o que se deu ali. Mas a partir do momento que a gente vai lá e desvenda, não é um milagre, tem uma lógica, tem uma mecânica, tem um porquê, tem uma causa, tem uma explicação lógica por trás daquele fato. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. À medida que nós vamos avançando intelectualmente, essas historinhas, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Fadinha do Dente, deixa de fazer sentido. Tá certo? Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Lembra que eu falei para vocês lá, quando concordava com o inferno? Então aquilo para mim é contrário à minha observação. Deus é extremamente perfeito, justo, magnânimo, misericordioso. O inferno não pode existir. Ponto final. O inferno das penas eternas? Não tem lógica nenhuma. Se o inferno existe, Deus não existe. Isso eu falo para vocês assim, tranquilamente. O inferno existe? Não. Das penas eternas? Jamais. Por um crime que durou 1 segundo, eu vou pagar para a eternidade? Por algo que eu fiz hoje? Por um erro qualquer? Por circunstância, às vezes até aleatória a mim mesmo? Eu vou pagar por resto da minha existência, sofrendo no inferno, pegando fogo? Que é isso, gente? Não tem lógica isso não. Não faz nenhum sentido. Não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender, lhe será sucessivamente desvendado. Em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então nós, aqui na Terra, estamos em pleno nevoeiro. A gente não enxerga direito, a gente enxerga um palmo na frente do nosso nariz. E às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, né? A gente enxerga um palmo, a gente não enxerga nem 2, é um só. Tá? Porque aqui ainda nós somos dominados pela matéria. A matéria ainda oferece grande resistência à atuação do nosso espírito. E o trabalho do Espiritismo é justamente desanuviar um pouquinho esse nevoeiro, começar a dar um pouco mais de campo de visão para a gente. Combinado? Bom, vamos fazer a canção de número? Bom, para a gente fazer aqui uma pequena pausa, no capítulo 41 do livro Nosso Lar, vamos lá, pessoal? Capítulo 41, de título Convocados à Luta. Tem tudo bem? Convocados à Luta. Nós vimos que a comunidade de Nosso Lar estava se preparando para o advento da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que voltar no tempo um pouquinho e nos colocarmos lá na posição da Segunda Guerra Mundial, ali no palco, na Europa, onde foi aquele palco. Então a colônia Nosso Lar, que é localizada sob o Rio de Janeiro, ela estava se preparando para o advento da guerra, que traria consequências
imensuráveis para toda a população encarnada e desencarnada do planeta. Tá certo? Então, o capítulo chama Convocados à Luta. E neste capítulo 42, nós vamos ver um pouquinho da palavra do governador sobre o advento da Segunda Guerra Mundial. Então, ele meio que vai dar uma explicação e vai pontuar as necessidades, a força-tarefa que nosso lar vai precisar empreender para enfrentar as consequências materiais e espirituais da guerra. Ah, não é só porque está no plano espiritual que a matéria não afeta. Gente, é uma via de mão dupla, tá certo? É igual uma coberta curta. Você puxa de um lado, ela descobre do outro. Você puxa do outro, descobre do outro. É exatamente isso, tá? Tudo que a gente faz aqui afeta em muito o lado de lá. E tudo que acontece do lado de lá afeta em muito o lado de cá, tá bom? Então é uma troca constante, tá? De espírito para espírito, tá certo? Então o tempo inteiro nós estamos intercambiando informações, sentimentos, emoções, energia com o plano espiritual e vice-versa. Bom? O capítulo 42, eu não vou fazer a leitura dele, que ele é um capítulo grande, eu vou pular algumas partes que são partes que não têm importância para o nosso estudo. Quem quiser, e aliás, eu indico fortemente a leitura do livro Nosso Lar, mas não sem antes lerem, obviamente, os 5 livros doutrinários, tá? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns e a Gênese. Depois que você ler esses 5, aí sim você vai ler Nosso Lar, combinado? Para o domingo imediato, a visita do Clarim. Então, Clarim, tá? Na semana passada, o Evangelho, tá? Então, o Clarim foi tocado lá na colônia Nosso Lar, quando a guerra começou. Tá? Então, quando Hitler invadiu ali a Polônia, o Clarim tocou. Ali foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, até para a gente aprender sobre Espiritismo, a gente também precisa de aprender sobre história. Para você aprender sobre o Evangelho de Jesus, você tem que aprender história. Você tem que saber onde que Jesus estava inserido na época, momento, como é que era o governo instituído, quem era Roma, qual era o papel de Roma, quem era Pôncio Pilatos, quem era o Sinédrio, como que funcionava a sociedade naquela época. Senão você não vai entender as passagens evangélicas, você não vai entender a vida de Jesus e tudo o que ele fez tinha relação com o momento histórico que ele viveu, tá? Aquele ponto específico do passado. Então, nós temos também que aprender história para aprender Espiritismo. Então, nós temos que estudar, estudar e estudar sempre, e não só Espiritismo, como também história. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narciso, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e nos núcleos de adestramento na regeneração. Por quê? O Ministério do Auxílio e da Regeneração estavam ligados, obviamente, ao resgate daqueles espíritos recém-desencarnados, em sofrimento. Eram os núcleos mais materiais da colônia Nosso Lar, que o trabalho era o mais pesado, era como se fosse a enfermaria do nosso lar, tá certo? Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Tá? Então, apesar de estar acontecendo lá na Europa, a colônia de Nosso Lar, que era no Brasil, tinha que se preparar. Olha para vocês perceberem como que o que a gente faz aqui afeta lá do outro lado do planeta. Tá? Hoje isso é nítido, né? Com o advento da internet, das redes sociais, e de tudo que a gente tem aí à nossa disposição em matéria de contato com o outro. Hoje o que você faz aqui, em um segundo está do outro lado do mundo e pode mudar a vida de várias pessoas, para melhor ou para pior, tá certo? E em matéria espiritual não é diferente. E aí o André Luiz perguntou, contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação.
Aí, pessoal, isso parece antigo, mas é recente, né? Como que a gente tem vivido em uma época do medo, da desinformação, né? Da informação, de doutrinas conflitantes? Como que isso tem chegado aos montes via WhatsApp, via Instagram, via YouTube, via rede social, via as mídias, que é o quarto poder que nós temos na nossa sociedade, que ele basicamente domina a todos nós, e a gente não sabe lidar com ele, ele nos controla e a gente não percebe. Ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está sendo informado, a gente não está sendo informado, e isso cria um alvoroço muito grande na nossa sociedade. E aí a gente começa a ver eventos que a gente fica assim, meu Deus, já viu quando a boiada estoura? Tá? E os bois saem correndo? É basicamente isso que acontece, pessoal, quando nós nos descontrolamos mentalmente. A gente tende a ir no efeito manada. E isso eu estou trazendo de forma psicológica do gente. Aqui ninguém está falando de política, não, pelo amor de Deus. Tá? Não vamos levar para esse lado, não, porque Kardec tem avisos claros em relação a isso. Casa espírita não é local disso. Tá? É que eu estou falando de coisa séria, de coisa espiritual. Tá? Então, se alguém interpretou de outra forma, não é. Bom, inclusive esses assuntos são, para mim, pelo menos, são deveras irritantes, eu não gosto, tá? E em centro espírita, então, nem se fala, tá? Então, se vocês forem no centro espírita e estiver tratando de política, trazendo essas coisas irritantes para dentro do centro espírita, corram pro lado contrário, tá bom? Casa espírita não é local disso, isso fica bem claro para vocês, tá? Tem 2 ou 3 alertas de Kardec, assim, nítidos e claros a respeito disso, tá bom? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui? O medo, os sentimentos em desacordo, eles muitas vezes, quando eles são similares em um número grande de pessoas, isso causa imensas tragédias. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Torcida organizada. Vocês sabem que são torcidas organizadas no futebol, não sabe? Quantas tragédias nós já tivemos com torcidas organizadas? Várias. Não é? Pessoas que nunca cometeram um crime se juntavam a outras para cometer um crime. E a pessoa não sabia o que ela tinha feito. Meu Deus, o que eu fiz? A Alemanha nazista de Hitler foi basicamente isso também. Pessoas que eram pessoas normais, entre aspas, se entregaram ao nazismo e foram ferramentas de tortura, ferramentas de assassinato, de holocausto, enfermeiros, médicos, pessoas que deveriam estar salvando vidas, trabalharam para o nazismo. Né? Então nós temos aí inúmeros fatos na história que nos mostram, muitas vezes, que esses movimentos massivos, onde as massas funcionam como verdadeiros enxames, atuando no mesmo sentido, o quão catastrófico isso é. Agora você imagina uma população aterrorizada, com medo, o que se transforma? Né? As coisas que isso pode acarretar para essas sociedades. E aqui, né, a Colônia Nosso Lar era uma sociedade, tá, de almas. Tinham mais de 1 milhão de espíritos residentes na Colônia Nosso Lar. 1 milhão. Então não era algo pequenininho, era algo gigantesco. Tá certo? Então ela fala que o medo e o terror são forças destrutivas, tá? E que se propagam como uma doença contagiosa. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Então, Narcisa está colocando aqui, mostrando que os sentimentos em desalinho, eles são forças extremamente destrutivas, a ponto de as atividades de enfermagem, a coisa básica do dia a dia, é colocada em segundo plano só para poder dar treinamento em relação a isso, para vocês perceberem
o poder que esses sentimentos em desalinho possuem. E vocês acham que aqui não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa, viu, pessoal? Se a gente voltar na história, a gente entender um pouquinho lá da história, eu não sou versado em história, mas um pouquinho ali a gente tem que saber, pessoal, tem que aprender. O Hitler, ele subiu ao poder por conta do medo da população. A população da Alemanha, eles tinham acabado de perder a Primeira Guerra Mundial, eles foram humilhados, eles foram submetidos a condições terríveis pelas nações europeias, para que eles foram obrigados a pagar. Abraçou, né? Porque ele trazia um medo para o coração das pessoas e falava, se continuar assim vai acontecer isso, vocês querem isso? Então venha comigo. E aí, infelizmente, a gente conhece o restante da história, tá bom? Mas aqui, em cima da Europa não tem nenhuma colônia espiritual, não? Não só uma, milhares. As colônias espirituais mais antigas estão lá no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, não, lá no Oriente, lá na China, na Índia. Ali, inclusive no capítulo passado, tem essa informação. As colônias do Oriente, elas são as primeiras, porque foi ali onde que surgiu a civilização, né? No Rio Tigre, Eufrates, no Oriente, no próprio Oriente Médio, na Europa, o Velho Mundo. Então, as colônias mais antigas estão lá. As colônias mais novas, em termos de planeta Terra, estão aqui, no Brasil, nas Américas, que são o continente que foi colonizado, a América do Norte, Central e do Sul, né? Então, as colônias aqui, na época dos silvícolas, não tinham colônias formadas. Tinham núcleos, obviamente, de espíritos superiores que cuidavam dessas almas ainda rudimentares que encarnavam nos silvícolas, nos povos indígenas, tá? Mas não tinha colônias. Colônias são cópias da cidade onde os humanos encarnados viveram, porque você não pode ter uma transição brusca. Você desencarna daqui, você não pode ir para um plano que é tudo diferente daqui, você tem que ter uma transição paulatina, é igual peixinho na água. Você pega o peixinho no sacolinho, você coloca ele na água primeiro, a temperatura equilibrar, para depois você abrir e soltar, e a mesma coisa com a gente. Bom, então, colônias na Europa, milhares. Basicamente, cada cidade, em cima da cabeça de cada cidade, tem uma colônia ou pelo menos uma transição. Esse pessoal lá do local só foi para essa colônia da Europa, assim? Não necessariamente. Tanto que nosso lar recebeu muitos espíritos desencarnados de europeus, porque você imagina o seguinte. Pois é, por isso que eu estou perguntando. Sim, imagina o seguinte, ótimo sua pergunta. Imagina o seguinte, imagina que teve um desastre numa cidade do interior. 1000 pessoas sofreram queimaduras graves por conta de um incêndio de terríveis proporções. O hospital daquela cidade tem condição de atender 1000 pessoas? Ele tem 10 leitos. O que você tem que fazer? Distribuir, né? E essa distribuição vai para onde? Para outras cidades, às vezes até outros estados. Não é assim que a gente vê quando acontecem essas tragédias? Pessoas sendo transferidas, sendo atendidas em outros locais. É a mesma coisa espiritualmente falando, viu, gente? Você tem a capacidade ociosa das colônias e ela tem que ser usada para isso. E quando a gente trata de colônia espiritual, elas são irmãs, globalmente falando, tá? Então, no mundo inteiro as colônias são interligadas de certa forma. De uma certa forma, elas são limitadas. São limitadas, não é que elas são circunscritas, tá? No termo de, não existe espaço circunscrito em matéria espiritual. Há limites ali energéticos, tá? De atuação dessa colônia, mas é tudo interligado, não há barreiras, não há muros, entendeu? É tudo interligado, é uma coisa só, tanto igual é aqui na Terra, entendeu? Por exemplo, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, você não vai chegar lá, você vai ver um muro, né? Você simplesmente está ali, é invisível, tá? É basicamente isso, mas existem essas, falando vulgarmente, demarcações, tá bom? Não existem colônias sobre os oceanos, todo local, tá? É tudo ocupado, não existe espaço vazio no universo, tá? Tudo ocupado. Vamos lá. Então o André Luiz aqui, ele conversou com a Narcisa e aí veio a palavra do governador, né? E aí ele começa. O governador, sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino a ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
folheou-lhe atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente. Percebe? Microfone, não era microfone, eram vibrações elétricas que aumentavam a voz do governador. Né? Hoje, aqui na Terra a gente usa microfone, lá é diferente. Provavelmente deve ter nomes diferentes, analogia diferente, mas foi dessa forma que André Luiz conseguiu transmitir para a gente. Tá? Elementos que existem lá, que não existem aqui, são difíceis de você traduzir. Tá? E mesmo assim André Luiz fez um esforço enorme para trazer para a gente esses elementos de certa forma análogos ao nosso aqui no nosso planeta. Então, essas vibrações elétricas é a mesma coisa do microfone. O microfone é vibração elétrica que vai para a caixa de som e é traduzido em forma da nossa voz aumentada. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e inconvincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperado, de vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Então, traduzindo o que ele disse aqui nesse pequeno trecho, ele está falando assim: eu não estou falando isso para espíritos que já não possuem nada da materialidade, essa preocupação exacerbada que a colônia nosso lar está devotando ao acontecimento terreno. Porque em esferas mais elevadas, esses espíritos já sabiam do advento da guerra décadas antes. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. Eles inclusive já sabiam o que eles iriam fazer, o momento certo que eles iriam fazer. A colônia nosso lar é uma colônia de transição, é uma colônia de espíritos ainda como nós aqui, imperfeitos, apegados aos bens materiais, preocupados com quem ficou, com o que deixou, com as mazelas humanas. E é tão perfeito a harmonia no universo, que por estes espíritos terem essa ligação mais profunda, ou seja, quando ele diz aqui, poeira do mundo em suas sandálias, eles tinham uma forma de atuação que os espíritos superiores não poderiam ter. Então eles tinham uma forma para atuar, uma condição de atuar diferente das esferas superiores. Daí a convocação do governador, o chamado do governador para essas almas que tinham essa característica, tá? Que é transitória, tá? Todos nós vamos evoluir, vamos desapegar da matéria, mas que naquele momento, por eles serem apegados, tinham uma utilidade. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados nos serviços defensivos, 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Imagina seu chefe virar para você e falar assim: ó, seguinte, sábado e domingo você vai trabalhar, e não tem sono, não tem descanso, não tem nada, é direto, tá? Semana também toda você vai trabalhar direto, sem folga, sem nada. Então quem está aqui achando que lá no plano espiritual tem previdência, tem INSS? Tem não, viu gente? E lá a carga horária, muitas vezes, nesses momentos aí, ela é de 24 horas por dia, tá? Às vezes a gente não faz 1 hora extra, 2 horas extras, a gente já fica maluco, de raiva, não quer de jeito nenhum. No plano espiritual não tem isso não, viu? Lá é trabalho, trabalho, trabalho. E lá no plano espiritual eles ensinam que o trabalho é uma dádiva.
Tá? Mas lá tem o cansaço? Tem o cansaço. Quanto mais material eu trabalho, o cansaço é de acordo com isso. Mas o cansaço não é igual o cansaço do nosso corpo físico, é diferente. Porque lá você não tem um corpo físico, lá você tem um perispírito. Tá? Então, seria um cansaço energético, diferente do nosso, com um cansaço físico, pesado, denso, que nos leva à sonolência do corpo. Tá? Lá é um pouco diferente do que o nosso cansaço material. Tá bom? Vamos continuar aqui para a gente finalizar. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Viu? Limites vibratórios. Então não é um muro, não é um cercado. Limite vibratório. Mudança de vibração. A própria mudança de vibração, ela já funciona como uma barreira espiritual. De tal forma que o espírito vibrando em determinada faixa, ele não consegue adentrar em uma outra. Ele é incapaz de adentrar. Tá bom? Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Então vamos lá. 1 milhão de criaturas, gente. Não é pouca gente não. Ele estava pedindo só 30 mil trabalhadores. Hein? Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Então, olha só, gente, as consequências de uma guerra. O que uma guerra faz? Ela causa medo. Uma pessoa sentindo medo é uma coisa. Vocês já ficaram perto de uma pessoa desesperada? Causa um certo desespero também. É meio contagiante. Agora imagina 200 pessoas desesperadas. 100 mil pessoas desesperadas. 1 milhão de pessoas desesperadas. O que iria acontecer com o nível vibracional, com a faixa vibracional da coluna do nosso lar? Ia decair. Lembra do limite vibratório? Que você é uma barreira? Se você decai vibratoriamente, você dá acesso para criaturas naquela mesma faixa de decaimento. E aí a coluna do nosso lar ia ser o quê? Invadida. Perceberam por que eles estavam preocupados com a questão do medo? Que o decaimento vibratório, porque a vibração da coluna do nosso lar é coletiva. É o coletivo que mantém o nível vibracional. Assim como é na Terra também. Tá? Quando o coletivo quer uma coisa, aquela coisa acontece. É inevitável. A Alemanha nazista está aí para poder confirmar. E vários outros acontecimentos na nossa história. Tá bom? Então o coletivo ele tem um poder muito grande. Daí a prevenção, medicina preventiva, o trabalho em relação ao medo, para que essas almas não se desesperassem. Por que o nosso lar estava preocupado? Porque aquelas criaturas do nosso lar eram criaturas de evolução mediana. Eles estavam preocupados com um parente dele lá que estava lá na Europa, que ia morrer, a pessoa estava desesperada e tudo mais, tem conhecimento da vida eterna, da lei de reencarnação, e estava preocupado. É justa a preocupação? É, mas o desespero nunca. O medo, o terror, jamais. E essa era a preocupação do governador. Tá? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor e redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa moral aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretamos todo o mal como de desperdício de energia e todo o crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é patrimônio divino, que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando, na terra e no umbral, e nas trevas em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar, neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Então, pessoal, percebem aqui que a preocupação do governador era vibratória. A preocupação dele era do decaimento da coluna do nosso lar, vibratoriamente falando, que daria acesso a entidades perversas, a entidades desordeiras, a entidades de malfeitores. Tá bom? Então a preocupação
era a desorganização da colônia. Então, pessoal, qual que é a lição que nós tiramos aqui neste capítulo? Quando a gente fala do coletivo, o coletivo tem um poder enorme sobre nossas mentes. Não se engane, viu? Não vai achar que você é o todo-poderoso, o coletivo não te afeta. Afeta a todos nós, a todo instante e a todo momento, em tudo que a gente faz. E não só o coletivo encarnado, mas o desencarnado, que em números é muito maior. Ou seja, o poder que eles exercem sobre nós é muito grande. Tá bom? Então, quando nós, seres encarnados, desatentos, invigilantes, nos conectamos com esferas inferiores da vida, nós estamos ali não só alimentando aquele tipo de vibração, mas também como recebendo. É uma via de mão dupla, tá bom? E aí, pessoal, isso tem sérias consequências para a economia do nosso espírito. Então, tomem cuidado com as coisas que vocês se conectam. Tá? E esse alerta, aí eu volto a alertar vocês. Tá? Nós estamos vivendo um tempo aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, de brigas, de discussões infrutíferas, principalmente relacionadas à política. Tá? E isso, pessoal, percebam, voltem a olhar para dentro de vocês, como isso é desgastante. Lembrem lá daqueles momentos de discussão, de preocupação, de ouvindo notícia desenfreadamente, como que aquilo afeta vocês de uma forma que vocês parecem muitas vezes sem energia, fracos mentalmente, fisicamente. Tá? Então tomem cuidado com as coisas que vocês se conectam. Tá? Isso vale para tudo na nossa vida. Tá? Quando você está lendo um livro que não é edificante, 50 tons de não sei o que tem lá, você está se conectando com aquelas esferas ali vibratórias. E aquilo vai reverberar no seu perispírito e, consequentemente, no seu corpo. E aí, você pode ter consequências desastrosas para a sua vida, para o seu espírito. Então, tome cuidado. Quando Jesus diz, orai e vigiai, ele não falou isso à toa, não falou isso para enfeitar, não. Isso é para a gente usar a todo momento. Então tomem cuidado para onde o pensamento de vocês está passeando. Tá? Até determinados estilos musicais te conectam. Os estilos musicais, eles. Perfeito. Os estilos musicais, gente. Oi? Acho que você tinha falado muito, desculpa. Os estilos musicais, gente, é o reflexo do nosso momento vibratório e, ao mesmo tempo, ele alimenta ainda mais estes impulsos animalescos de inferioridade que a gente vê aí, né, nesses estilos de músicas que não precisa ficar nem mencionando aqui, tá bom? Então, pessoal, tudo que a gente enxerga aí, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ver onde a gente está pisando, onde que a gente está trafegando, onde a nossa mente está indo, o que está chegando para a gente de bom, o que não está chegando para a gente de bom, tá? E aqui a gente não pode ser hipócrita, tá bom? Todos nós temos contatos com muitas coisas inferiores ao longo do dia, e às vezes a gente não percebe, às vezes a gente sabe, tá? E a gente tem que se corrigir. Eu mesmo, nossa, eu não vou nem citar para vocês, é muita coisa, e a gente tem que ficar ali o tempo inteiro se policiando. E aí a gente tem filho, a gente tem idoso em casa, pessoas mais velhas, tá? Que às vezes a informação, ela chega igual para todo mundo, aí a gente lembra lá do capítulo do Evangelho que a gente leu, mas ela tem um significado diferente para cada um. Uma coisa é você escutar uma notícia ali de política. Político fez isso. Aí o que você faz? Qual é o seu pensamento? O que você pensa na hora que você vê uma coisa que te desagrada em relação à política? Maldito! Maldiçoado! Por que você não orou para ele? Você orou para o seu presidente hoje? Você orou para o outro presidente que estava? Você orava para ele? Orava para esse? Orava para os outros políticos? Uai, por que não? Você já esteve na posição deles. Você esteve lá. Foi senador em Roma, estava lá na crucificação do mestre. E aí?
fez pior do que os que estão aí hoje. Reclamava oração, reclamou perdão, reclamou misericórdia de Deus, e hoje você está lá condenando, jogando pedra em coisas que você já fez pior. Gente, vocês são reencarnacionistas. A vida não é uma só. A posição que os nossos irmãos políticos estão ocupando hoje, vocês já ocuparam. Então tomem cuidado para onde o pensamento de vocês estão indo. Eu também convivo com esses conflitos. Na hora que eu penso assim, maldito, aí eu tenho que, opa, peraí, vou controlar isso aqui. Eu não vou entrar nessa sintonia. Se você entrar, você vai embora. E aquilo te puxa com uma força que você não consegue deter depois. Aquilo te envolve de um jeito que você fica naquilo dali e vira como se fosse uma guerra. E aí na hora que você percebe, você está brigando com o irmão, com o parente, com o tio, com o avó, com o filho. Se transforme nisso. Então tome cuidado. Orai e vigiai. Gente, vai ler. Desliga o rádio, desliga a televisão, a internet, notícia, vai ler, olha aqui, gente. Vai edificar, vai ler coisa edificante, que vai melhorar a existência de vocês como espíritos. Para vocês aprenderem a lidar com essas coisas dificílimas que o mundo material traz e entrega para nós. Porque é difícil, gente. Eu confesso para vocês, é muito difícil. É muito difícil. Eu não estou falando para vocês ficarem alheios às questões políticas, às questões de cunho religioso. Não, de forma nenhuma. Vocês têm que ter esse conhecimento, tem que buscar isso mesmo. Vocês são cidadãos, mas não se desesperem, não sejam cruéis com os seus irmãos políticos. Eles erram, assim como nós já erramos, vocês já erraram. Você acha que eu sempre fui bonzinho, que eu sempre falei coisa bacaninha? Nessa vida, beleza, e nas outras? Aí você acha que eu estou aqui hoje por causa de quê? Porque eu devo ter implorado, pedido para corrigir as bobagens que eu já falei lá atrás. E aí, gente? Eu vou ficar julgando o outro que está fazendo hoje errado? É a vez dele. Na sua vez, você estava lá. Você fez errado, pediu perdão, misericórdia, compaixão e está aqui hoje. E aí você está lá jogando pedrinha nele, né? Telhado de vidro, gente. Lembra lá do estado da avó, quem tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho. Tá bom? Então, orai e vigiai, pessoal. Vamos tomar cuidado. Eu falo isso porque eu tive uma conversa dessa recentemente com umas pessoas. Amigas minhas, mas são espíritas. Eu falei, gente, vocês estão se envolvendo com uma energia pesadíssima. Vocês não pararam para perceber isso, não? O como isso suga a vitalidade de vocês, esses assuntos. Vocês não percebem como se desvia a atenção de vocês do principal? Kardec falava, esses rebuliços aí, eles não adiantam nada. Enquanto o homem não se melhorar moralmente, a sociedade não vai se transformar. Não adianta você mudar um sistema político, um sistema econômico, não adianta. Você pode viver no capitalismo, você pode viver no socialismo. Se as almas forem imperfeitas, o sistema vai ser imperfeito. Se você tiver alma pura, você pode viver na monarquia, que tudo vai ser um mar de rosas. Não interessa. Os sistemas, eles são só reflexo do que a gente é. Então, à medida que nós nos transformarmos, as reformas da nossa sociedade, elas vão surgir naturalmente, sem o menor esforço. Se todos os espíritos encarnados no Brasil fossem espíritos superiores, a gente estava brigando, discutindo, fazendo alguma coisa, gente, disso que a gente vê aí? Não estava, né, gente? Ia precisar de código penal? Se todos os espíritos fossem superiores, não ia precisar, né? Não ia utilizar, ia ficar obsoleto. Os espíritos superiores não cometem crime. Para que a gente ia precisar? Então as reformas sociais, pessoal, elas vão acontecer no tempo necessário. Não adianta vocês ficarem desesperados, rogando praga para o fulano, ciclano. Tomem cuidado. A lição do capítulo de Nosso Lar hoje é em relação a isso, viu, gente? Então, orai e vigiai. Agradeço vocês e desculpem aí os minutinhos que passaram.